Então, meu nome é Antônio Carlos, eu sou aluno de mestrado. Vou apresentar para vocês aqui duas ferramentas de mercado, né, comerciais. É, Vocês vão ver que elas são bem voltadas para um usuário final mesmo, né? Não precisa ter um conhecimento super avançado, basta ter um conhecimento básico, né, de process mining, de analytics em geral, que você consegue trabalhar com ela, bem point and click. Mas antes da gente abrir as ferramentas, eu vou mostrar um pouquinho aqui do log que a gente vai trabalhar nelas, né? Então eu peguei aqui vou trabalhar com um log bem conhecido do mundo de Process Mining, que são esses logs do BPI Challenge. Esse BPI Challenge é uma espécie de competição é, que é divulgada aqui por uma conferência de Process Mining, onde eles é usado para incentivar, né, as pessoas a analisarem esses logs, a incentivar mesmo, né, novas técnicas e tudo mais. Esses logs eles são logs reais, eles são também bem utilizados em pesquisas científicas, por exemplo, na parte de validar, né, suas técnicas, elas também são usadas, então ela é bem conhecida mesmo, tá? E fica disponível aqui para todo mundo. Fica aqui também uma dica, né, se vocês quiserem alguns exemplos de logs reais. Eu vou utilizar aqui um dos logs, às vezes eles passam um conjunto de logs, né? Eu vou utilizar um desses logs de 2020, tá? Esse log que eu vou utilizar, ele é um log, um processo assim de maneira geral, só para a gente entender bem um contexto geral mesmo dele, é, é um processo de pedido de reembolso de viagens internacionais feitas por funcionários de uma universidade. Então, esses funcionários dessa universidade, eles precisam eventualmente viajar para algum evento, congresso, né, coisas da universidade, e existe esse processo de pedir o reembolso dessa viagem. Então, a gente vai explorar essa base aqui, tá? Então, esse daqui é o contexto bem geral. A primeira ferramenta que eu vou trabalhar aqui vai ser a Fluxcon Disco. Essa ferramenta aqui, ela é instalada localmente, né? Ela é um software, então, instalado localmente. Tem lá, normalmente as ferramentas, elas estão partindo lá para um modo mais de SaaS, né? De serviço, que na prática para a gente aqui seria uma aplicação web, né? Mas a Disco ela ainda é um software local. Tem suas vantagens e desvantagens, né? Tudo, por exemplo, se você tiver sem internet, você consegue, por exemplo, trabalhar aqui na Disco, né? Já nas SaaS você não conseguiria, né? Mas vamos lá. Vou mostrar aqui um pouquinho da importação, tá? A importação ela serve até para as duas ferramentas que eu vou mostrar aqui e dá até para generalizar para as outras ferramentas, tá? Quando você abre a Disco, ela abre nessa aba aqui que seria uma espécie de onde você faz o gerenciamento, né, do seu projeto. Vão ter aqui os datasets que você vai carregando. Eu já tenho alguns datasets aqui carregados. Eu vou simular como seria uma importação, tá? Antes disso, deixa eu voltar aqui. Importação, então você selecionaria o seu log, tá? O log ele pode estar em vários formatos. Eu acho que vocês já até tiveram uma aula, né, de formatos de logs. Pontos importantes aqui, né? Tem alguns logs que eles já vêm como uma espécie de metadados, né? Alguns dados já as suas colunas nesses seus logs, elas já tem uma classificação do qual é a função dela aqui no mundo de Process Mining, né? Então, por exemplo, esse formato X, ele já especifica qual que é a sua coluna que é o nome da atividade, qual que é a sua coluna que é o case ID, qual que é a sua coluna que é o timestamp, por exemplo, que são as três colunas, né, os três atributos necessários para fazer qualquer análise de process mining. Então, se você importar uma base dessa, que já tem esse metadados especificando, a importação é automática. Você vai clicar, ela vai importar a sua base lá e pronto. Só você sair jogando já. Já se você for importar alguns outros formatos que não tem, né, essa informação, como por exemplo o CSV, você tem que especificar coluna a coluna da sua tabela qual que é o papel dela lá, né? Então, vou simular aqui uma importação de um CSV. Você poderia escolher aqui, essa ferramenta aqui, ela dá a opção, né, de você escolher para remover a coluna, escolher seu case ID, atividade, timestamp, recursos e outros. Outras ferramentas podem ter outros papéis, né? Obviamente, todas vão ter o case ID, a atividade e o timestamp. E aqui você tem que
né, infelizmente, ir um por um aqui selecionando, tá? Então você vai ter que achar qual que é o seu case ID, vai ter que achar sua atividade, vai ter que achar o seu timestamp e você vai selecionando, tá? Nesse meu exemplo, eu tenho aqui só as que estão aqui mais escurinhas, são as variáveis que eu estou utilizando, o resto não estou importando, tá? Então, depois de você selecionar, tem esse passo intermediário, então, né, em bases que não tem esse metadados, mas depois que você importar, todas elas têm o mesmo comportamento, tá? Eu não vou importar aqui, que eu já tenho ela, mas então seria só preencher esse passo intermediário, e aí, quando você já importou e você vai mexer na sua base, você cai nessa tela, tá? Eu vou explorar um pouquinho a interface com vocês. Aqui em cima a gente tem, então, importar base, né? Voltar lá para aquele nosso gerenciador aqui do projeto. Aqui você pode ver as bases que tem no seu projeto. E aqui a gente tem 3 abas, né? Eu vou passar por elas, mas a gente está na aba de Map. Essa aba de Map, ela mostra, então, o mapa do seu processo, né? Aqui a gente tem um Direct Follow Graph, onde ele mostra basicamente ele mostra as atividades, né? Como você interpreta esse gráfico. Os retângulos, eles são suas atividades que você tem no processo, as setas são as transições entre essas atividades, tá? Existem algumas anotações, né? A gente chama de anotações, são as informações que tem aqui nele, eu já vou explorar elas, mas de maneira geral, aqui é a parte onde você faz a descoberta do seu processo, né? E onde você vai também fazer toda a exploração, né? Aqui do lado direito, a gente tem 2 sliders, né, 2 controles aqui de detalhe que a gente vai... O detalhe desse gráfico aqui de visualização, tá? Elas não são filtros, tá? Elas são só... Você pode trocar aqui, eu vou trocar aqui para vocês verem. Vai modificar o gráfico, mas eu não estou fazendo filtro algum, eu só estou modificando realmente a visualização, porque você também pode filtrar para filtrar sua base mesmo, né? Para fazer outras análises. Esses controles aqui eles são super importantes, né? Vocês conseguem ver aqui o mapa, esse gráfico aqui, né? Ele está já um pouquinho difícil de ler, né? Eu trouxe aqui de propósito um log real, né? Para a gente ver assim a complexidade, né? De um processo real. Já está um pouquinho difícil de ver e para isso que servem os sliders, né? Para você ficar controlando essa visualização. Como que está configurado aqui, né? Está configurado para mostrar todas as atividades, então todas as atividades do meu processo estão aqui, porém os caminhos, né, as setinhas, elas estão só as principais. Eu vou tirar esse filtro, vou mostrar todos os caminhos para vocês verem como que é esse processo de verdade, tá? Ele é super gigantesco, né? O que a gente chama de modelo espaguete aqui, que tem seta aqui para todos os lados, né? É praticamente impossível de a gente analisar alguma coisa aqui, tá? Então, para isso que serve esses controles, tá? Vamos desfiltrar aqui de novo para conseguir ler alguma coisa, mas mesmo assim ainda está difícil de entender, né? Eu dei um contexto geral desse log, mas a gente ainda não consegue entender como ele funciona de maneira geral. Uma maneira da gente interpretar é também filtrar, por exemplo, atividades, tá? Então, você filtrando atividades fica um pouco mais fácil de você fazer essa leitura. Então, aqui só para a gente entender como esse processo funciona, né? Normalmente as ferramentas elas trazem aqui uma anotação de quando começa o seu processo, que seria essa bolinha aqui com esse sinalzinho de play, né? E onde ele termina, que seria essa outra bolinha aqui com um sinalzinho de stop. Então vamos fazer aqui uma análise bem geral de como funciona esse processo, mas para a gente entender, né? Lembra que é um processo de reembolso. Então ele começa aqui, tá em inglês, tá? Mas acho que tá super fácil de entender. Essa primeira, então, essa atividade aqui seria a primeira atividade, aqui nesse modo super filtrado, né? A gente está vendo, assim, só os mínimos, detalhes, assim, um zoom bem alto, assim, né? Só para a gente entender de forma geral como esse processo se desenrola aqui, né? Então, a primeira atividade aqui é a submissão de uma permissão do funcionário. Então, começa com o funcionário fazendo uma submissão de uma permissão. Essa permissão ela é aprovada pela administração. Depois, um supervisor faz uma aprovação final.
Depois dessa atividade aqui, ele faz uma atividade chamada início da viagem. Depois, essa viagem ela termina. Então, a gente tem já aqui um pedaço de submissão e aprovação dessa submissão, começo e final de viagem. Indo aqui para a direita, que é o principal caminho, a gente tem quase que um espelho daquela permissão, né, mas aqui de declaração. Então, tem a submissão do funcionário dessa declaração, a aprovação pela administração e uma aprovação final por um supervisor. Depois é feito uma requisição do pagamento e o pagamento é efetuado. Então, de maneira geral, tem esses três, a gente pode dividir aqui em três etapas, né? A etapa de pedir a permissão da viagem, fazer a viagem e depois fazer a declaração dessa viagem, dos custos, né? E, por fim, receber esse pagamento, né? É assim mais ou menos que funciona, então, esse processo, né? O caminho mais frequente. Mas até aqui nesse gráfico que está super superficial, a gente consegue já identificar duas coisas que chamam a atenção, né? Que seriam oportunidades da gente investigar mais. Que é essa setinha aqui do final da viagem indo para permissão, né? O que está acontecendo com esses caras? Né? Aparentemente parece um loop, mas não faz sentido ele terminar a viagem e depois fazer a permissão, né? E tem uma outra seta aqui que depois que é feito o pagamento, ele volta para fazer o início da viagem, né? O que são isso? Já são duas coisas aqui interessantes da gente investigar. Mas antes da gente investigar isso, vamos mostrar uma outra coisa interessante aqui desses gráficos. Vou voltar aqui, vou tirar o filtro de atividades para a gente olhar o todo, né? A gente aqui tem várias maneiras, tem vários tipos aqui, né, da gente olhar para esse gráfico, né? O que a gente está olhando aqui a gente está olhando para a frequência de casos que estão passando por essas atividades, né? Então, esses retângulos, né, que seriam as atividades mais escuras, né, mais para o azul escuro, seriam as atividades que mais têm frequências, né? As que estão mais em branco são as que têm menos frequências. Nas setas, o que está mais forte também, né, mais escuro e também maior, são os caminhos que também são mais frequentes. A gente pode alterar isso daqui. A gente pode olhar, por exemplo, a absoluta frequência, que seria o total de casos que passaram por lá, né? O caso seria assim, passou um caso aqui, eu conto. A absoluta frequência seria assim, mesmo que esse caso tenha passado, sei lá, se repetiu lá, né? Ele fez um loop, ele passou por lá 5 vezes, nessa absoluta frequência ele contaria 5 vezes. Mas a gente pode olhar também repetições máximas, isso é interessante, ó, ele muda, é o mesmo gráfico, mas ele muda a forma aqui das corzinhas e tudo mais, né? Se a gente mudar, por exemplo, aqui para máxima repetição, a gente vai conseguir identificar loops que estão acontecendo aqui. Loops normalmente são bem associados com retrabalhos, né? Aqui a gente já consegue identificar um local aqui, né, do meu processo que está acontecendo bastante repetições. Então seria um caso da gente investigar, né? Por que está acontecendo um loop lá? Pensa, para o funcionário poderia ser uma questão aqui de ou ele está fazendo errado, ou é um problema no processo, né? Se você fosse um dono do negócio aqui desse processo, ali teria uma margem, né, de melhoria. Que outras opções aqui a gente tem? Vamos para... Aqui a gente está então olhando diferentes modos de frequência, a gente também pode olhar na perspectiva de tempo de duração, né? Do que a gente chama aqui de performance. A gente também consegue olhar duração total, né? A duração média ou mediana de duração, para a gente entender se tem algum gargalo, por exemplo, né? Então a gente consegue identificar aqui que existem algumas transições que estão com esse vermelho bem forte, né? São transições que estão demorando muito na média, né? Então isso é até que preocupante. A gente pode olhar também máxima duração e mínima duração, que também são interessantes para fazer outros tipos de análises, né? Se a gente olhar, por exemplo, a duração mínima, a gente consegue entender qual processo é realmente demorado, né? Mesmo no melhor cenário, assim, né? No melhor, que seria o mais rápido cenário, ele demora bastante. Por exemplo, essa atividade aqui, ela no mínimo demora quase que um mês. Se você for olhar um cenário máximo, você consegue, por exemplo, identificar casos outliers, né? Que possam ter acontecido lá. Por exemplo, tem um caminho aqui que demorou 1 ano, que é esse daqui da esquerda, né? Ele demorou 12 meses.
mas se a gente for olhar ali na mediana, por exemplo, ele demora normalmente 9 dias. O que aconteceu, né? Um processo que normalmente demora 9 dias, demorar 12 meses, né? Então, só com só mudando aqui as perspectivas, né, as anotações, você já consegue identificar várias oportunidades de exploração, né? Além dessa aba aqui, onde a gente consegue visualizar o nosso processo e explorar já várias coisas, a gente consegue também, normalmente tem abas, né? Aqui nessa ferramenta a gente tem essa aba aqui, estatísticas, que vai mostrar, na verdade, números, né? Então lá no outro a gente mais visualizou o processo, aqui a gente vai ver números desse processo, né? Então a gente consegue ver os casos ao longo do tempo, né? Então a gente consegue ver aqui que, né, logo de cara tem dois comportamentos aqui estranhos, né? Tem um patamar aqui, de repente esse patamar aumenta, e a gente consegue identificar que aqui é 2017 e quando muda o ano para 2018 a volumetria aumenta. Isso já é curioso, já dá para a gente identificar aqui. Aqui do lado direito a gente tem volumetrias, né, gerais para a gente entender nossa base como um todo. Então ele mostra aqui quantas atividades nós temos 34, quantos cases a gente tem, a data do primeiro evento, a data do último evento, médias e medianas das durações de todos os casos, tá? Aqui embaixo a gente consegue ver todos os cases, caso você queira investigar algum aqui, né? Tem algumas estatísticas aqui, então você poderia, por exemplo, poderia ordenar aqui a duração e ver o caso que tem a maior duração. E tem um caso aqui que durou 2 anos e 12 dias, né? Parece que é um super outlier aqui que aconteceu. Você conseguiria já identificar aqui só ordenando. A gente consegue, tem uma subaba aqui, né, que é de variantes. As variantes são todos os caminhos distintos que a pessoa pode percorrer por aquele seu processo, né? Ou que as pessoas, na verdade, percorreram por aquele seu processo, né? Podendo ou não, elas fizeram isso, né? E aqui a gente tem 753 caminhos distintos. Ou seja, aqui a gente já consegue ter uma noção de que esse processo aqui ele é super, né, variável, assim, você pode tem vários tipos de caminhos distintos, né? E aqui você consegue explorar também todos esses caminhos, tá? Que ele já ordena para a gente no caminho mais comum, né, que tem 1.369 casos. Você consegue ter algumas estatísticas básicas dele, né? E aqui você já consegue também tirar vários outros insights, né? Se você pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até as 7 variantes mais comuns aqui, elas têm uma média e mediana de duração aqui bem razoável, né? Não muda tanto, mas se você for pegar a outra aqui, ela tem já uma mediana de 1 ano, né? O que aconteceu com essa variante, né? Também são outras maneiras de você identificar coisas estranhas que estão acontecendo no seu processo. E aqui tem várias outras coisas, tá? Para a gente explorar. A gente consegue ver acúmulo de cases ao longo do tempo e tudo mais, tá? Tem um monte de coisa mesmo para a gente explorar. Você pode olhar a duração, né? Uma distribuição da duração para ver. Aqui a gente consegue, desculpa, perceber que tem um acúmulo de duração aqui que vai mais ou menos até 117 dias, mas tem uns caras que passam de 1 ano aqui, que seria interessante de analisar, né? Por que eles estão demorando. Esse daqui é um overview. Você pode olhar gráficos, assim, estatísticas de todas as suas outras variáveis que você carregou aqui, né? Tem aquelas três, lembra daquelas três variáveis, né? O case ID, a atividade e o timestamp, elas são as principais, mas todas as outras que você trouxer são enriquecimentos que você vai estar trazendo e você pode analisar aqui também, tá? Tem estatísticas para elas também. Tem essa outra aba aqui de cases, onde você vai conseguir chegar no detalhe realmente de um case que você queira analisar, tá? Então aqui ele traz todas as variantes e todos os cases. Normalmente você entra aqui quando você já, né, conseguiu encontrar ali um problema que você quer investigar, você consegue descer num detalhe aqui de realmente analisar o case específico e ver por todo o caminho que ele passou. Legal, vamos explorar então aqui aquele caso lá que chamou a atenção, que é um desses caras aqui que fizeram pagamento e depois começaram a viagem, né? Quem são esses caras? Aqui a gente começa a entrar nos filtros, né? Depois que a gente conseguir investigar alguma coisa que chame a atenção, a gente vai começar a realmente filtrar nossa base.
Aqui você pode filtrar, tem um botãozinho aqui de filtro, tá? E você pode fazer diversos filtros. Normalmente as ferramentas disponibilizam filtros ali básicos, né? Como o tempo, né? Ao longo do tempo você pode filtrar somente 17, somente 2018, por exemplo, como alguma variantes, né? Os top variantes principais, por performance, né? Separar aqueles caras que não estão performando muito bem. Tem vários tipos de filtro, tá? Você pode fazer aqui, inclusive combinações entre eles. Mas você também pode fazer alguns filtros mais automáticos, né? Que é, por exemplo, eu quero filtrar então esses 415 caras aqui que parece que estão fazendo um caminho que não é tão comum, né? Então eu consigo clicar nessa seta, vai aparecer algumas estatísticas básicas e eu consigo filtrar este caminho. E ele me joga para aquela aba dos filtros, já com o filtro pré-selecionado aqui, tá? E ele está selecionando o que então? E o que esse filtro aqui diz? Que eu vou querer todos os caras que fizeram pagamento e depois, logo em seguida, fizeram começar viagem, tá? Aqui você pode fazer vários filtros diferentes, né? Mas ele já me fez automaticamente aquele filtro que eu queria por aquela outra, né? Pelo meu visual ali. Se eu aplicar, ele vai de fato filtrar agora a minha base. Então aqui eu só estou olhando aqueles 415 caras. Eu vou até desfiltrar, vou dar um nível de detalhe de 100%. Esse daqui é um mapa, então, só daqueles 415 caras, tá? Ele mostra aqui embaixo algumas estatísticas, né? Representa os 6% dos cases e 4% dos eventos. Então, aqui é uma maneira de analisar só aqueles caras que eu estou interessado. Mas vamos desfiltrar para a gente entender realmente o que aconteceu com eles, né? Esse daqui é o caminho principal desses caras. Então, eles submetem a declaração. Então, o caminho básico aqui, eles nem passam pela permissão. Lembra que era permissão, viagem, declaração e pagamento. Aqui eles fazem o quê? Eles fazem a declaração, depois eles fazem o pagamento e por fim eles fazem a viagem. Ou seja, são caras que inverteram essa ordem, né? Se a gente abrir aqui para olhar todas as atividades, a gente consegue perceber que 34 desses caras até passam pela permissão. Só que a maioria realmente já pula a permissão. Já vão direto na declaração. E eles realmente são aprovados, né? Tem aqui algumas rejeições, mas eles realmente são aprovados e fazem a viagem depois. Então a gente já percebe que tem casos sim que invertem, né, essa sequência macro ali mais frequente do nosso processo. Eu posso também aqui no filtro, eu só apliquei, né, mas eu poderia salvar, dado que às vezes eu tenho interesse de, né, começar a acompanhar mais esses caras, vai que eles são caras, né, que tem um caminho aqui que pode ter um risco, eu quero acompanhar eles, eu posso salvar esse filtro como se fosse uma nova base. Então eu consigo aplicar ou salvar eles como uma nova base, tá? Só você clica num botão aqui, você salva eles como uma nova base e depois, se você quiser voltar neles, é só você ir direto nessa nova base. É um outro recurso interessante. Se eu desfiltrar esses caras aqui, a gente volta para nossa base, então, geral, né? E vamos filtrar aquele outra setinha, né? Lembra que tem uma setinha aqui que também chama atenção, né? Que eles terminaram a viagem e depois foram para permissão. A gente de novo pode clicar e filtrar, aplicar. Vamos investigar também, né? Fiz aqui já um filtro de detalhes, só os detalhes básicos, né? E a gente percebe que esses caras aqui, eles invertem mais ainda, né? Eles fazem primeiro a viagem, depois eles fazem a permissão, submetem a permissão, depois a declaração e depois o pagamento. É um caso que inverte mais ainda, né? Então são dois casos interessantes aqui que talvez estejam burlando, né? Eu não tenho esse nível de detalhe, mas são caras que estão invertendo, né, a frequência, a sequência básica do nosso log. Viu o tempo? Acho que dessa ferramenta aqui eu vou finalizar, tá? Em resumo do que a gente explorou aqui, né? A gente explorou filtros, a gente explorou a manipulação aqui da visualização, alguns casos que a gente já foi identificando aqui na visualização, alguns casos que a gente foi identificando nas estatísticas, né? Tem
milhares aqui, né, infinitas maneiras da gente analisar, de filtrar e explorar nossos dados, tá? Não dá para entrar tão a fundo aqui em tudo, mas eu dei um bom overview aqui das funcionalidades, tá? Eu imagino que as perguntas vão ser lá no final, né? Então eu vou continuar aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, vão fazendo aí no chat, eu não estou vendo, mas acho que no final a gente responde. Beleza, eu vou para outra ferramenta. A outra ferramenta é a Promor. Deixa eu só dar um gole de água aqui, rapidinho. A outra ferramenta é a Promor. Ela também, como eu disse, né, ela é um modo SaaS aqui, né, que basicamente é uma aplicação web para a gente aqui, no usuário final. A gente vai continuar com o mesmo log, tá? Ela abre, quando você abre a Promor, você cai nessa aba aqui também de um gerenciamento, né, do seu, do seu projeto. Aqui ela é dividida em pastas, tá? Bem similar a, por exemplo, o Windows. Eu criei aqui uma pasta para nossa demonstração. Aqui eu já importei alguns logs, tá? A importação segue o mesmo padrão lá da outra, como eu comentei, né? Aqui, às vezes, a gente tem alguns detalhes a mais quando você importa, por exemplo, um CSV, ali na hora de você especificar, né, que papel que ele tem, aquela coluna. Aqui, às vezes, tem alguns detalhes a mais, outro, mas, de maneira geral, funciona da mesma maneira. Se você for importar um log que não tem metadados, você tem aquele passo intermediário onde você seleciona, tá? Então, aqui, eu já fiz a importação da nossa base e eu vou continuar as análises a partir mais ou menos de onde a gente parou, tá? Vou fazer, na verdade, análises diferentes. Mas antes eu vou explorar aqui a interface um pouquinho, né? Ela tem uma interface um pouco diferente, mas tem coisas bem similares, né? Que a gente controla aquela visualização. Então, os arcos aqui são as setinhas, né? Os nodes são as atividades, então eu consigo pegar suas atividades principais, eu consigo pegar todas as atividades. Eu tenho esse controle também, aqui mostra algumas estatísticas básicas, estatísticas temporais também. Tudo bem similar à outra, né? Não vou me atentar a isso daqui. Você também tem como mostrar frequência, duração e tudo mais. O que tem de diferente nessa daqui que é super interessante também da gente analisar? Você consegue mudar a perspectiva do seu gráfico aqui. Então, o nosso gráfico ele está mostrando normalmente essa daqui é o gráfico que a gente mostra, né? Que é a nossa perspectiva de atividades. Então, eu estou vendo as atividades e as transições entre elas. Porém, essa ferramenta a gente pode especificar que algum outro campo meu ele pode servir também de perspectiva. E eu selecionei aqui que eu tenho um outro campo que aqui nomearam de role, né? Que é o papel da pessoa, daquele recurso que fez aquele evento, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem o employee, que é o funcionário, tem a administração, tem o budget owner, tem o supervisor, tem o sistema, que normalmente é onde vai ser feito o pagamento. Então, eu consigo mudar a perspectiva. Então, eu não estou mais vendo atividades, eu estou vendo os recursos que estão ali trabalhando no meu processo. E aqui, na verdade, vira então uma rede de relacionamentos, né? Você consegue fazer esse tipo de análise aqui. Então, você consegue ver quem se comunica, vai com quem, né? No seu processo. Então, a gente consegue perceber aqui, por exemplo, que ou o funcionário ele aplica aqui, por exemplo, o processo para administração, a administração passa para o budget owner passa para um supervisor. Ou ele pode seguir um caminho aqui que passa por esses dois, que é por esse pré-aprovador. Então tem um caminho aqui diferente, né? Pensando em pessoas, né? Tem um caminho aqui que se ele for pelo pré-aprovador, ele vai direto no supervisor. Interessante, pode ser algum caso para a gente analisar também, né? O funcionário, ele nunca não, né? Mas nessa visão aqui que a gente está olhando, ele não vai diretamente, por exemplo, para o budget owner. Ele sempre passa primeiro pela administração e depois para o budget owner. E o sistema, por exemplo, quem dá o final ali, né, para ele realmente ser pago, é normalmente o supervisor. Então, uma outra visão aqui que a gente poderia tirar vários insights também e explorar.
mais? Então, aqui também tem filtros, tá? Não vou me atentar tanto a esses detalhes, mas eles são bem similares à outra ferramenta, tá? Dá para você fazer, então, tudo que a gente fez lá na outra, dá para a gente fazer aqui também, de alguma maneira, né? Vai ter um detalhe aqui, outro ali, mas dá para a gente fazer toda aquela exploração. Mas eu vou mostrar outras coisas que são diferenciais nessa ferramenta, tá? Diferentemente da outra, né, onde a gente tinha uma visualização e a gente fazia tudo, aqui a gente tem que voltar para o nosso gerenciamento aqui dos logs, né, para puxar outras visualizações, né, outras funcionalidades. Então, selecionando aqui o meu log, eu consigo, por exemplo, abrir uma outra janela. Então, essa janela aqui que a gente estava explorando antes, eles chamam de descoberta do processo, né? Mas você tem uma outra aba, por exemplo, que é um dashboard, onde você consegue analisar vão ter vários gráficos aqui sobre esse seu log de eventos, né? Carregou. Aqui, então, tem várias informações aqui em formato de dashboard, né? Que você pode também analisar. Ele já cria 3 abas aqui, né? 3 dashboards aqui para você analisar. E você também pode criar o seu, ou você pode até editar esses daqui, né? Caso não seja interessante. Então você consegue analisar várias coisas aqui interessantes que às vezes não tinha, por exemplo, em outras visualizações, né? Você consegue ter uma aba aqui de atividade, onde você consegue explorar várias coisas das atividades, recursos e, enfim, tudo que você quiser você pode criar aqui algum visual para ela, tá? É bem interessante. Um outro diferencial aqui é que, deixa eu voltar aqui para a minha perspectiva de atividades, além esse visual aqui é o que a gente chama de Direct Follow Graph, mas essa ferramenta aqui você pode gerar o modelo BPMN dela. Então ele vai modificar aqui a anotação para o BPMN e você pode salvar esse modelo BPMN. Você consegue vir aqui, tem uma opção, né, onde você salva esse modelo. O que é esse modelo, né? Voltando aqui para o nosso gerenciador aqui de arquivos, né? Essa ferramenta ela diferencia então o que é log e o que é modelo, tá? Eu gerei aqui já um modelo desse nosso processo. Vou abrir só para vocês verem. O modelo é realmente o modelo do seu processo, tá? Não tem nenhuma anotação, nenhuma informação extra. Ele vai salvar realmente o modelo BPMN desse seu processo. Para que ele é útil, né, esse modelo? Além de, obviamente, os benefícios que traz você, né, ver o seu modelo do processo, você consegue fazer algumas análises interessantes, tá? O que dá para a gente fazer? Uma análise interessante que a gente pode fazer aqui é comparar dois sublogs, vai? Então a gente vai filtrar um pouquinho aqui nosso log para a gente fazer algumas comparações entre elas, tá? Então se eu vier aqui em filtro, eu posso fazer um filtro. Deixa ele abrir aqui. Eu posso fazer um filtro, por exemplo, separando minhas... Lembra das variantes lá? Existem 700, né? 752 variantes. Eu posso fazer... Eu vou separar, então, o meu login em dois sublogs, onde no primeiro eu vou trazer as principais variantes e no outro eu vou trazer... vou chamar aqui de variantes outliers, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu poderia selecionar aqui no slider, né? Mas eu vou filtrar aqui as variantes que têm mais de 1% de frequência, tá? Então eu seleciono aqui, por exemplo, seriam as top 13 variantes. Elas representam, aqui a gente tem umas estatísticas, né? Ela representa 58% da minha base. Então é basicamente a metade, tá? Se eu der um OK aqui e filtrar, ele vai filtrar então a minha base. Eu poderia fazer outros filtros aqui, tá? Mas eu só vou separar dessa maneira. Então aqui ele está me mostrando então só as principais variantes, tá? Aquelas top 13. E eu posso salvar essa base filtrada, tá? E eu posso salvar o modelo delas, tá? Então é um modelo diferente da minha base geral, é um modelo só dessas minhas variantes principais. E depois eu posso fazer o oposto, né? Pegar as outras variantes que seriam as variantes outliers, né? E filtrar também, salvar o modelo e salvar o modelo BPN, BPMN e salvar o log de eventos.
E aí que começa que a mágica começa a acontecer, tá? Eu já fiz isso daqui de antemão, então eu poderia, uma das análises que a gente pode fazer nessa ferramenta é, eu selecionei então aqui esses meus 2 logs filtrados, tá? Desculpa, das variantes principais e das variantes outliers. E aí eu posso abrir, por exemplo, aquele dashboard, onde ele vai me mostrar aquelas mesmas visões, tá? Eu também poderia modificar, mas agora mostrando os dois meio que um do lado do outro, né? Eu consigo fazer ali um benchmark, uma comparação entre elas duas. Então, aqui nesse dash, o que tiver em azul aqui são as minhas variantes principais, o que está em vermelho são as minhas variantes que eu chamei aqui de outliers, tá? E a gente pode fazer várias comparações entre elas aqui, né? A gente percebe que elas basicamente aqui acontecem nos mesmos períodos, né? Não tem nada que chame muita atenção. Pensando em duração, elas também, né, têm a mesma distribuição, não tem nada que chame muita atenção aqui também. Pensando em quantidade de atividades, ó, as minhas principais só tem 19, enquanto as outras têm 34, então nessas outliers aqui acontecem atividades que não acontecem nas principais. A gente tem, vamos olhar aqui, ó, duração. A duração mediana das minhas principais é mais ou menos 2 meses, enquanto nas outliers são 2 meses e meio, vai. Não é tanta diferença, né? Então, aparentemente, não é aqui que não é a duração que realmente diferenciam elas, né? A gente pode explorar outras coisas. Então, vamos ver as atividades. A gente viu que aumenta muito as atividades, a quantidade de atividades nas outliers, né? Aqui a gente consegue ver uma frequência por atividade, né? Vai que tem alguma atividade que acontece mais na outlier, por exemplo, a gente conseguir identificar aqui. Inclusive, a gente consegue aqui já identificar as atividades que tem nas outliers e que não tem nas principais. Aqui também outra análise interessante, tá? Aqui a gente está olhando a frequência mínima. A frequência mínima é interessante para a gente ver assim, o que ela significa, né? Significa aqui que no meu sublog de variantes principais, todos os cases, né, olhando todos os cases, eles têm pelo menos essas atividades aqui. Então, elas têm as atividades fim da viagem, declaração da submissão, pedido do pagamento, né, pagamento tratado, a aprovação final pelo supervisor e o final da viagem. Enquanto nas outliers, ele só tem o começo da viagem e o final da viagem, ou seja, tem cases nessas outliers que nem passaram, por exemplo, por essas atividades aqui que parecem ser bem básicas, né? Então é interessante da gente analisar esse gráfico. E esse da direita a gente vai estar olhando a frequência máxima por case, ou seja, aqui a gente está olhando loops. Então, o que aqui está me falando, né? Que tem essa atividade aqui, ó, que é a submissão da declaração feita pelo funcionário, tem um case, pelo menos um case aqui no grupo dos outliers, que passa 5 vezes por essa atividade. Ou seja, tem um retrabalho aqui de um case passar 5 vezes aqui. E se você for ver, né, esse loop, né, esse retrabalho, ele acontece em várias atividades aqui no grupo vermelhinha, coisa que não acontece no grupo azulzinho, né? Nas principais só tem uma atividade aqui que acontece uma vez só um retrabalho, né? Que ela passa 2 vezes por essa atividade. Interessante de analisar também. E aqui tem, né, de novo, infinitas maneiras de você explorar. Esse dashboard é bem interessante, mas você também consegue comparar esses 2 logs através da comparação do seu modelo BPMN, que é bem interessante, tá? Então a gente vem aqui em Analyze, tem Compare Models. Desculpa, eu cliquei no... Não, tá certo. Desculpa. Aqui, o que ele vai fazer? Eu tenho aqui no superior, é o meu modelo, é o meu log com as principais variantes, e aqui na de baixo são aquelas variantes outliers. E aqui eu consigo ver tudo que foi removido, adicionado ou alterado, olhando só pelo modelo, tá? Então, bem aqui geral, né, como que a gente faz essa leitura? Tudo que está em branco, ele se manteve, está sem alteração. Tudo que está em amarelo
se manteve, só que com alguma alteração. Tudo que tiver vermelho, ele foi removido, e tudo que tiver verde foi adicionado. Ou seja, todas as atividades que acontecem no meu log principal, aqui das variantes principais, acontecem nas outras, nas outliers. Só que tem atividades que só acontecem nas outliers. Como, por exemplo, rejeições. Olha que interessante, né? Tem várias rejeições aqui que acontecem nas outliers, né? Que não acontecem nas principais. A gente poderia, né? Uma coisa que poderia chamar atenção, né? Tem aqui uma rejeição por missing, que também não acontece na principal. Isso nos indica, né, que os caminhos principais normalmente são os caminhos felizes, né, que não tem rejeições. E aqui do lado esquerdo a gente consegue ver tudo isso daqui que eu comentei numa lista, né, que né, ele está mostrando a mesma coisa aqui na visualização aqui, só que numa lista você conseguiria ver tudo que foi, né, removido, adicionado ou alterado. Um outro bom exemplo dessa comparação é fazer o quê? Posso voltar lá na minha base principal e filtrar, por exemplo, deixa eu tirar o filtro que eu já tinha, eu posso filtrar os anos, porque tem, se a gente for olhar aqui time frame, percebe que tem um aumento de volumetria muito grande aqui, né, de 2017 para 2018, e eu poderia fazer uma comparação também por ano. Então, eu conseguiria filtrar aqui 2017, tá? Eu posso usar o slider aqui, ou colocar uma data. Filtro 2017, salvo o log filtrado, salvo o modelo BPMN, faço a mesma coisa para 2018, tá? Eu já fiz aqui, né, de antemão, e a gente consegue também fazer essa comparação entre anos, que é bem interessante. Isso é um pouquinho, tá? Essa análise entre anos, né, é um pouquinho do que a gente pode chamar aqui de análise de mudança de conceito, né, onde a gente está vendo se o nosso processo ele mudou ao longo do tempo. Então aqui eu estou comparando anos e vendo diferentes anos, né, e vendo o que muda entre eles além da volumetria, né, porque eu já sei que acontece uma volumetria muito mais alta. Mas o que mais acontece lá, né? Então aqui eu consigo também ver estatísticas básicas, né, ver distribuição de duração, que permanece ainda mais ou menos a mesma coisa. Consigo ver atividades, né? Se as atividades foram, se tem mais atividades ou não. A gente percebe que tem, ó, em 2017 tinham 24 atividades, enquanto em 2018 tem 29, então aumentaram, né? Surgiram aqui atividades. Consigo fazer aquela mesma leitura de frequência mínima, frequência máxima. E também consigo analisar aquela comparação do modelo, onde eu consigo ver mais fácil, né, o que mudou, por exemplo, em questões de atividades. Aqui mostra não só atividades, tá? Estou focando em atividades, mas ela mostra também transições, né, as setinhas, e ela também mostra os gateways, tá? Que um modelo BPM ele tem. Só tem que tomar um pouco cuidado aqui, né? Porque às vezes ele fala que, por exemplo, esse gateway foi removido, mas na verdade ele sofreu uma alteração, por exemplo. Mas enfim, nas atividades dá para a gente fazer essa leitura exata sem maiores esforços, tá? Tudo que está vermelho aqui realmente foi removido, então não existem mais essas atividades. Então se a gente for dar um zoom aqui, ó, a de cima é 2017, tá? A de baixo é 2018. Então em 2017 existia, por exemplo, a aprovação e rejeição do pré-aprovador. Ou seja, esse conceito do pré-aprovador ele existia em 2017, mas ele parou de existir em 2018. Então houve uma mudança aqui no processo, né? Não sei se eles mudaram de nomes, né? Mas esse conceito do pré-aprovador não existe mais. Assim como o pré-aprovador também tanto na permissão quanto na declaração, né? Houve também aqui a rejeição por missing também parou de existir, tá? Talvez alguma mudança também no processo. E o que surgiu, né? Aqui em 2018 a gente percebe que surgiu a permissão, a aprovação e a rejeição por administração. Então, interessante, a administração ela não existia antes, ela começou a existir em 2018.
O Budget Owner também passou a existir em 2018, ou seja, você percebe que mudou bastante o sistema de aprovação aqui do nosso processo, né? E a gente consegue identificar aqui super fácil nessa análise, né? Como a gente está de tempo, acho que já deu, né? Acho que eu vou parar então por aqui. Espero que vocês tenham, né, eu tentei dar uma passada aqui por várias funcionalidades, né, para tentar mostrar o potencial das análises nas ferramentas, tá? Vocês perceberam que tem, nossa, milhares de oportunidades para a gente explorar e chegar mais a fundo, né? Eu dei uma passada bem superficial, mas espero que vocês tenham entendido e visto, né, esse potencial das ferramentas.